Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês. Hoje falaremos do motor monofásico. Vamos dar ênfase ao fechamento de um motor monofásico de 6 terminais. Então, esses motores que vocês estão vendo aí, nós temos aqui esse motor com o modelozinho aí com a cor cinza e esse outro motor com o modelo aí da cor preta, tá? Então, nós vamos observar as características da sua plaquinha de identificação, em que o motor monofásico, como o próprio nome diz, ele é um motor alimentado apenas com uma fase. Porém, no nosso país, nós temos aí regiões que têm uma alimentação de fase e neutro 220, enquanto outras têm uma alimentação de fase neutra 110 volts, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Mostrar como fazer esse fechamento. E o mais importante desse vídeo é mostrar que mesmo esse motor sendo do mesmo fabricante aqui, WEG, e aqui também WEG, pelo ano de fabricação, né, e pelo modelo, a gente tem também uma variação no fechamento, né, nos terminais, de como você fazer ou efetuar esse fechamento, ok? Então vamos aqui primeiro para esse modelo aqui, que é o modelo mais antigo, tá? Ele tem aqui, vamos ver se ele dá um zoom aqui, perfeito, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Esse primeiro fechamento aqui é para 110 volts, enquanto esse aqui é para 220. Então o que é que esse sistema está dizendo? Que para fechar os terminais, né, fazer o fechamento do motor de 6 terminais do fabricante WEG, nós vamos ter que pegar o número 1, o número 2 e o número 5, unir esses 3 fios e levar para L1. Do outro lado, nós vamos ter aqui a numeração 3, 4 e 6. Vou jampear os 3 fios e levar para L2. L1 e L2 aí, não importa a ordem, tanto faz colocar fase e neutro em um dos dois, ok? Já aqui no fechamento, pegar um zoom para 220 volts, nós vamos pegar a numeração, os terminais 1 e 5, jampear e levar para L1. Vamos pegar apenas o número 4 e levar para L2. E os terminais de numeração 2, 3 e 6, eu vou jampear, né, e vou isolar, né, eles não vão para canto nenhum. E aí eu vou alimentar L1 e L2, como eu falei, tanto faz, fase ou neutro, ok? Agora, para mudar o sentido de giro desse motor, né, se ele vai trabalhar no sentido horário, ok? Ou no sentido anti-horário. Para isso, esse tipo de motor aqui, ele diz que para inverter a rotação, troca o 5 pelo 6. Então, trocando o 5 pelo 6, você vai conseguir mudar o sentido de giro desse motor, ok? Então, no lugar desse 5 aqui, nós vamos colocar o 6, então vai ficar 1 e 6. E no lugar do 6, vamos colocar o 5, vai jampear 2, 3 e 5, belezinha? Já olhando aqui para esse motor, que é do mesmo fabricante, porém, ele é mais recente, né? Esse aqui, se eu não estou enganado, ele é de 1996, 97. Esse aqui, ele diz aqui a data, ele é 16 de novembro de 2004, certo? Então, todos dois já faz bastante tempo, porém, estão praticamente novinhos, que a gente utiliza aqui no laboratório, certo? Então, olhando agora aqui para o fechamento, vocês vão conseguir ver o seguinte, sim, mostrar aqui para vocês os terminais, certo? Tá aqui os terminais 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminais, né, saindo. E aqui a numeração está no corpo do fio, né? Aqui é o número 1, ver se vocês conseguem ver. Aqui é o número 4, ó. Aqui é o número 6, certo? Outra coisa importante é que o motor monofásico, dentro do motor monofásico, qualquer que seja, tá? Ele tem 2 enrolamentos, 2 bobinados, 2 grupos de bobinados. É um bobinado de trabalho e o outro bobinado de partida, ou de arranque, certo? Como queira chamar. Então, o bobinado de partida, como o próprio nome diz, ele vai ser utilizado somente na partida.
enquanto que o bobinado de trabalho vai funcionar continuamente, né? Enquanto o motor está energizado, o bobinado de trabalho está gerando seu campo magnético e fazendo o motor girar. Já o de partida, aqui dentro nós vamos ter o interruptor centrífugo, que quando ele atinge uma certa rotação, em torno de 75%, 80%, eu acho que é isso, não lembro bem, ele abre, né? Isso significa que o motor já conseguiu desenvolver. Então ele vai retirar o bobinado de partida. Então o motor fica somente com o bobinado de trabalho funcionando. Aqui na parte de cima é o capacitor, certo? Esses dois modelos aqui que eu estou mostrando para vocês de motores todos dois usam capacitor, é motor com auxílio de capacitor, né? Mas tem motor monofásico que não tem capacitor, ele usa outro princípio que é o bobinado de partida invertido, né? Para dar uma torção no torque, né? E aí você substitui o capacitor. Mas o que é mais comum e tradicional é o motor monofásico que tem um capacitor e ele tem essa função aqui, certo? Para dar partida ao motor. Também vai funcionar só na partida, no início, ok? Então, voltando agora para o fechamento. Nós temos o fechamento aqui 110 volts e aqui a gente já vê a primeira diferença. Qual é? Olha a numeração aqui, 1, 3, 5, 8, 2 e 4. Observe que tem aqui uma numeração diferente nesse modelo. Então, gente, qual a orientação que a gente faz? Pegou o motor monofásico, independente do fabricante, do modelo, você olha na plaquinha de identificação para ver a numeração dos seus terminais, ok? Então, aqui ele não tem o 6, ele tem o número 8, certo? Então, para fechar em 110 volts, eu vou pegar o 1, o 3 e o 5 de ampear e levar para L1. E vou pegar o 4, o 2 e o 8 de ampear e levar para L2. Lembrando que de ampear é uma linguagem técnica que a gente usa para dizer que é unir, né? Juntar os fios, tá bom? Já para 220 volts, certo? Vamos dar um zoom aqui. Eu vou pegar o 1 e 5 levar para L1. O 4 vou levar para L2, o 3, o 2 e o 8 vou unir. Então, observem aí que de um para o outro, desse motor pretinho para o motor cinza, a única diferença é o terminal 8, né? Ou seja, naquele outro tem um terminal 6, aqui ele está com um terminal 8, certo? Então, e aí ele vem o seguinte, aquele lá, esse aqui, ele vem com a identificação no corpo e os fios com as mesmas cores. Esse aqui, ele já vem aqui com a numeração, olha. O azul é o 1, o preto é o 5, o branco é o 2, o vermelho é o 8, o laranja é o 3, o amarelo é o 4. Aí você vem aqui e olha, né? Ele vai dizer aqui um exemplo. O 5 é o preto, então está aqui o preto. Mesmo assim, ele ainda coloca no corpo. Então ele tem duas representações. Ele tem a representação da numeração no corpo do condutor e também tem as suas cores, certo? Então aqui, se a gente observar o 8, vou tentar aqui melhorar o zoom aqui, o 8 é o vermelho, então o 8 está aqui, o vermelhinho, certo? Esse vermelhinho aqui que é o 8, tá certo? E para inverter o sentido de rotação, né, ele diz, para inverter a rotação do motor, troca o 5 pelo 8, certo? A única diferença é o 8 e o 6, ok? Então, para que vocês compreendam aí, o objetivo desse vídeo era só orientar vocês que observem a placa de identificação, porque mesmo tendo motor do mesmo fabricante, possa ser que tenha alguma diferença, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!